cientista político Felipe Maruf Quintas adverte que a segurança energética é estratégica e, neste quesito, o Brasil caminha para o subdesenvolvimento. Doutorando pela Universidade Federal Fluminense, Quintas pondera que nos países mais avançados o desafio da segurança energética é quase uma guerra e faz parte da política de Estado. Energia não é questão de mercado. Deve fazer parte da estratégia de defesa, devendo estar sob controle estatal e até militar, como nos Estados Unidos ou na antiga União Soviética, entre outros, ressalta o cientista político. Qual a importância de uma política para a energia? Energia, por definição, é a capacidade de realizar trabalho. E trabalho é uma categoria social, pois se refere à existência coletiva das sociedades. Trabalho é a habilidade do ser humano, enquanto membro de uma coletividade, de intervir na natureza segundo um propósito mentalmente elaborado, segundo seus próprios desígnios. Então, o trabalho, enquanto categoria social, possui uma dimensão intrinsecamente política. O trabalho é a base da construção da riqueza das sociedades. O trabalho é a base da organização material das sociedades, portanto, é a base da organização econômica, enfim, da organização das próprias sociedades como um todo. Então, toda a discussão na teoria política sobre quem comanda o trabalho é, no fundo, uma discussão sobre quem comanda a energia, uma vez que quando se fala de trabalho, está se falando de energia. Então, na teoria política liberal, por exemplo, quem deve comandar o trabalho e, portanto, a energia são os indivíduos. Na teoria política marxista, quem deve comandar é o proletariado. E para os nacionalistas, quem deve comandar são as nações. O comando sobre o trabalho, na teoria política, é o comando sobre a energia, uma vez que não existe trabalho sem energia. E, na sua opinião, quem deve controlar a energia? Bem, segundo minha visão, a energia deve ser comandada pelas nações e particularmente pelos estados nacionais, que são os centros reguladores de toda a nação. Os estados nacionais são a representação política das nações. Então, quando a nação controla a energia, na verdade é o estado que está controlando e regulando essa energia para o bem coletivo da nação. Curiosamente, a visão nacionalista também foi incorporada pelos liberais e pelos marxistas. O nacionalismo acabou se mostrando um fato inescapável ao longo da história. E quando a nação controla a energia, é a garantia de que a energia vai ser utilizada para propósitos coletivos, para os propósitos daquele grupo que se enraiza no pertencimento nacional. Como os Estados Unidos lidam com isso e como os países socialistas lidam com essa questão? Exatamente. Tanto os Estados Unidos, oficialmente, desde a Segunda Guerra Mundial, advogam o liberalismo, porém eles nunca esqueceram a questão nacional. Por isso que a energia nos Estados Unidos é considerada uma questão de segurança nacional, uma questão estratégica tanto para a segurança quanto para o desenvolvimento nacional. Por isso que, apesar de toda a propaganda liberal feita pelos Estados Unidos e pelos seus agentes de defesa do livre mercado, na verdade, o Estado dos Estados Unidos ocupa uma função central na produção de energia e de pesquisa voltada à energia. Devemos lembrar que 25% da produção hidrelétrica nos Estados Unidos pertence ao Exército dos Estados Unidos. Existe uma empresa estatal nos Estados Unidos, a Tennessee Valley Authority, que dispõe de plantas hidrelétricas, plantas nucleares, plantas térmicas, enfim, uma ampla gama
de fontes de produção de energia voltada para o desenvolvimento regional do Tennessee e das adjacências, e é simplesmente a sexta maior empresa de energia dos Estados Unidos e produz 3% do total energético. Foi criada no New Deal pelo presidente Franklin Roosevelt justamente para o Estado incrementar a sua posição no campo da energia e dispor à coletividade de um bem que o setor privado não tinha interesse, né? Devemos lembrar também que a maior parte das pesquisas sobre energia nos Estados Unidos são financiadas pelo Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos. Então, estamos falando de um país que se diz defensor do livre mercado, mas que tem uma participação estatal muito forte, não só estatal como militar. A participação militar na energia dos Estados Unidos demonstra que, para os Estados Unidos, a energia é uma questão estratégica, uma questão de defesa nacional. Portanto, não é uma questão de mercado, é uma questão de nação, uma questão de guerra, uma questão de segurança nacional. E no caso da União Soviética, cuja ideologia oficial não era nacionalista, uma vez que o marxismo advoga pela união internacional do proletariado, o proletariado de todo mundo univos, mas na prática a União Soviética não foi a pátria do proletariado, a União Soviética foi a pátria dos soviéticos. E toda a produção de energia estava voltada para os interesses nacionais da União Soviética. Inclusive, logo após a Revolução Russa, a União Soviética chegou a contratar empresas privadas dos Estados Unidos para a produção de hidrelétricas na Rússia, em parceria com o Estado Soviético, para que o Estado Soviético pudesse aprender como se produzia grandes hidrelétricas. Ou seja, em nome do interesse nacional soviético, os dirigentes marxistas da União Soviética lançaram mão até de fazer parcerias com o capital privado dos Estados Unidos para poderem aprender as técnicas e utilizar aquilo a favor da União Soviética. Deu certo e logo depois eles chutaram os estadunidenses e passaram a controlar toda a energia deles e deu bastante certo. Basta lembrarmos que a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial sobre o nazismo e não se vence uma guerra sem uma ampla capacidade industrial e militar, que não existe sem uma grande capacidade de produção energética. Quais seriam as vantagens do controle estatal da energia? A energia é um bem coletivo. Enquanto bem coletivo, a energia é irredutível à lógica do ganho de curto prazo, à lógica do lucro imediato, que é a lógica do setor privado. Ainda mais em um país de grandes dimensões como o Brasil e de grandes desigualdades, em que grande parte da população vive em condições muito pobres, o investimento na produção, na distribuição e na transmissão de energia simplesmente não interessa ao setor privado porque não traz lucro imediato. A escala é muito grande, os custos são muito grandes e não há expectativa de retorno no curto prazo que compense para o setor privado investir na produção. Então é o Estado que tem que assumir tanto a produção, a transmissão e a distribuição de energia para contemplar o interesse coletivo do país. O setor privado não tem essa capacidade de pensar no longo prazo, de planejar no longo prazo para que resultados sociais possam ser alcançados. É o Estado que tem essa visão, até mesmo pelo Estado, o Estado, por definição, ser o centro regulador de toda a sociedade, ele deve ter uma visão mais coletiva, mais a longo prazo, que implica em assumir os custos que o setor privado não tem interesse e, a bem da verdade, nem deve ter interesse, porque sendo uma questão tão estratégica para qualquer país, o Brasil evidentemente não fica de fora,
a energia, justamente por ser o fator de mobilização, de criação do trabalho. Sem energia não se tem trabalho, não se tem riqueza, não se tem nada. Então, para o Estado ser esse centro regulador, ele precisa ter o controle sobre a energia. A energia precisa ser estatal para servir à nação, para servir ao desenvolvimento da nação, à segurança da nação, à defesa da nação, ao bem-estar da nação. Então, é o Estado que tem que se encarregar disso. Fora também os ganhos secundários que se pode ter, que estão fora da alçada do planejamento privado, que é um planejamento necessariamente de curto prazo. Por exemplo, se pensarmos, por exemplo, navegação em barragens, por exemplo, qual a capacidade do setor privado de planejar algo tão grandioso, algo com tantos custos, algo com tanta complexidade que se relaciona com tantos outros aspectos econômicos da vida dos locais. Então é o Estado que tem que assumir esse planejamento, é o Estado que tem que ser empreendedor para poder produzir esse bem de natureza coletiva que é a energia. Até mesmo para o setor privado poder ter lucros, poder produzir nas áreas que lhe competem, é preciso que haja um fornecimento eficiente e barato de energia que só o Estado pode proporcionar. Quais seriam os precedentes históricos para essa sua posição? Bem, comecemos pelo próprio Brasil. Todos os grandes investimentos de energia que nós tivemos foram feitos pelo Estado. O setor privado nunca operacionalizou, ou no máximo serviu como subsidiário. Se pensarmos em Itaipu Binacional, se pensarmos em Belo Monte, se pensarmos na estruturação da Eletrobras, se pensarmos no programa Luz para Todos, que foi feito no governo Lula, levando eletricidade para os rincões miseráveis do Brasil, se pensarmos no Proálcool, se pensarmos no programa nuclear, se pensarmos na Petrobras, enquanto uma empresa de petróleo, e petróleo sendo uma fonte de energia, todos esses investimentos sempre foram feitos pelo Estado. O Estado nunca proibiu que o setor privado fizesse, mas ele nunca fez a contento para as necessidades de desenvolvimento e defesa nacional do Brasil. Sempre foi o Estado. O que não quer dizer que nós sejamos uma exceção, definitivamente não somos. Na maior parte dos países do mundo é o Estado que se encarrega dessa função. Já comentei aqui da importância do Estado para a produção de energia nos Estados Unidos. Se pensarmos também na Rússia, na China, na Índia, na Itália, na França, né? Nos países nórdicos, Turquia. Canadá também. Exatamente. Mas Canadá e Austrália é um modelo diferenciado, porque nesses países a energia pertence a empresas estatais das províncias. Não existe um sistema elétrico nacional como tem, por exemplo, no Brasil, com o sistema Eletrobras ou na China. Não. É público, é estatal, porém é compartimentalizado de acordo com as províncias, mas é estatal. São os governos das províncias que se encarregam da produção, da transmissão e da distribuição de energia. Não é um encargo privado. E particularmente o Canadá é uma potência hidrelétrica, um país de grande produção hidrelétrica. E quem é responsável por essa produção é o poder público no nível das províncias. Então, é o Estado com uma visão de longo prazo assumindo os custos para realizar os investimentos necessários para que haja trabalho e para que esse trabalho se converta em riqueza, em desenvolvimento para o país, né? Turquia também, Egito, Argélia, todas essas são empresas estatais que operacionalizam a produção de energia. O caso de um país menor, mas um caso significativo para a importância estratégica da energia, foi a Noruega, cuja experiência social-democrata no pós-guerra foi chamada pelos próprios noruegueses de socialismo energético, porque a produção de energia era tão importante para eles. Mas, imagina, um país gelado, né? Um país gelado precisa de uma grande produção
de energia para desenvolver a sua indústria, desenvolver o seu bem-estar social, e o Estado norueguês assumiu todos esses investimentos com bastante eficiência, de forma que os próprios noruegueses chamam essa experiência de socialismo energético, ou seja, a energia a serviço do bem-estar social da nação. E isso só pode ser feito pelo Estado, não foi o setor privado que fez. É algo de muito custo, é algo muito grande e de retorno de muito longo prazo, e de retorno até duvidoso para o setor privado se interessar. O setor privado, por natureza, tem interesse no lucro imediato. Só que os países, para se desenvolverem, não podem esperar a vontade do setor privado, não podem esperar o setor privado se adequar, até porque muitos aspectos estão fora da alçada do setor privado. Então, cabe ao Estado assumir esse papel de defesa da nação para promover a indústria, promover o bem-estar social, promover a defesa dos países. O petróleo é energia, né? E a gente está, como sempre, vivendo mais aí um capítulo importante da história da geopolítica do petróleo, né? E particularmente o Brasil. Como é que você está vendo esse momento? É um momento muito difícil para o Brasil, em que as grandes conquistas do Brasil no século XX estão sendo desmontadas em nome de um fundamentalismo de mercado. Então, aspectos que são irredutíveis à compra e venda de títulos de ação estão sendo reduzidas a isso para estimular a especulação financeira e favorecer uma oligarquia improdutiva interna que é associada e subordinada às oligarquias financeiras dos países centrais. Então, é um momento em que todo o processo de integração nacional por meio da energia, e aí temos o sistema Eletrobras, que conseguiu a proeza de levar energia para todos os cantos do Brasil. Inclusive, o Brasil é um país líder em tecnologia de transmissão de energia e ultimamente tem privatizado toda a sua transmissão de energia, ou a Petrobras, que também foi um ícone da integração nacional. Existem refinarias em todo o Brasil, os postos BR estão presentes em todo o território brasileiro, lembrando a quem passa ali de que é o Estado brasileiro presente. Então, todo esse esforço de integração e de desenvolvimento, e que foi muito bem sucedido, basta ver que a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo no seu setor. A Petrobras desbancou as empresas que antigamente se chamavam de sete irmãs, né? A Petrobras, começando com uma empresa estatal desde sempre, e antes mesmo de se começar a exploração em larga escala do petróleo brasileiro, a Petrobras já despontou como uma das maiores empresas mundiais. É um caso extremamente bem sucedido e que mostra a eficiência do planejamento estatal quando voltado para o desenvolvimento, quando voltado para a provisão dos bens coletivos que a nação precisa para se desenvolver. E tudo isso tem sido desperdiçado e atrasando o desenvolvimento do Brasil e levando a uma pauperização e a um reforçamento das estruturas de subdesenvolvimento. Espero que um dia possamos reverter isso, mas se e quando revertemos, teremos o trabalho de reconstruir aquilo que as gerações anteriores já tinham construído e que nós não precisaríamos reconstruir. Poderíamos avançar para uma etapa ainda maior se não precisássemos reconstruir aquilo que vem sendo dilapidado em nome da especulação financeira, uma especulação improdutiva e que não serve à nação, serve apenas à meia dúzia. Boa noite, Fernando. Boa noite, Juliana. Boa noite ao Clube de Engenharia. Boa noite a todos que nos acompanham e nos assistem. É uma imensa honra e um imenso prazer estar aqui para conversar sobre um aspecto estratégico do Brasil, que é a energia, o petróleo e a importância da Petrobras para assegurar a soberania energética do Brasil e, portanto, a soberania nacional. Infelizmente, existe muita desinformação sobre esse assunto, né? Desinformação essa que é
programada pelos comandos financeiros e midiáticos para atender aos interesses das corporações transnacionais do Brasil, né? E a nossa função aqui é justamente perfurar essa camada de ignorância e jogar luz sobre o tema para propiciar um maior esclarecimento e um maior conhecimento acerca das bases do país, acerca daquilo que move o país, para não apenas que possamos conhecer, mas para que possamos defender também aquilo que faz o Brasil ser um país soberano, aquilo que faz o Brasil ser, de fato, o Brasil e não uma simples colônia, como alguns querem. Então, em primeiro lugar, é preciso acentuar o caráter político da energia. Energia não é apenas uma questão econômica, até porque não existe nenhuma questão econômica que seja apenas econômica. Toda questão econômica é, em última instância, uma questão política, uma questão de poder, de disputa pelo poder. E o que é a energia? A definição básica da energia é o que realiza trabalho. A energia se caracteriza por realizar trabalho. E o trabalho, segundo toda uma tradição econômica, né? O trabalho é a matriz da riqueza. O trabalho é a fonte de toda a riqueza. O que constrói riqueza nacional é o trabalho. O que constrói o valor é o trabalho. A riqueza se constrói pelo trabalho, e quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de energia. Ou seja, a riqueza de um país, a riqueza produzida é uma manifestação, uma aplicação da energia do país. Né? Ou seja, o trabalho, ao gerar riqueza e gerar desenvolvimento, isso significa que a energia é a matriz da riqueza e do desenvolvimento. Né? Então, quem controla a energia do país controla o ritmo e o direcionamento do trabalho, da produção de riquezas, do desenvolvimento do país. Ou seja, quem controla a energia do país controla as bases materiais do país, controla as relações materiais do país e, portanto, controla todo o país. Né? Então, o poder se exerce principalmente pelo controle sobre as fontes energéticas de um país. Então, quando a gente está falando de energia, em termos de energia, nós estamos falando de política, nós estamos falando de poder. É impossível haver livre mercado, haver concorrência em termos de energia. É impossível aplicar-se à energia essa instância supostamente despolitizada do mercado, em que os interesses privados atuariam livremente, sem quaisquer intervenções políticas, sem quaisquer interesses de poder. Porque o que está em jogo no âmbito da energia é quem exerce o controle sobre ela e, portanto, sobre o país. Então, quem controla a energia controla o país, controla o desenvolvimento do país, controla as relações materiais do país. Então, se é o Estado que controla a energia, o Estado tem as condições de planejar o desenvolvimento do país. Se são as corporações transnacionais que controlam a energia de um país, são as corporações transnacionais que ditam o ritmo, o fluxo, a forma, o caráter do desenvolvimento de um país. Então, aqui a gente não está falando... É impossível haver um anarquismo energético no sentido de uma ausência de relações de poder. Sempre alguém vai controlar a energia, e quem controlar a energia vai, de fato, governar o país, vai, de fato, governar as relações materiais do país. Especificamente em relação ao petróleo, que é uma das fontes de energia, o petróleo não é uma mercadoria como qualquer outra, né? Justamente por constituir uma das principais fontes
de energia. Quando nós falamos de petróleo, nós não estamos falando de uma mercadoria que tem a mesma natureza de pregadores, de latinhas de alumínio, de cortinas, de tapetes, né? Porque o petróleo não está sujeito a relações de mercado. Os preços do petróleo não são determinados pelo livre jogo da dinâmica de oferta e procura. Os preços do petróleo são basicamente definidos por cartéis como a OPEP, cujos países, todos eles, possuem empresas estatais, por grandes corporações inseridas nos complexos industriais militares dos seus respectivos países, como são as corporações privadas dos Estados Unidos. Aí muita gente fala assim, mas por que defender a Petrobras se os Estados Unidos, que são o país mais desenvolvido, não tem estatal de petróleo? Não tem estatal de petróleo uma ova. Na prática, todas as empresas de petróleo dos Estados Unidos são estatais, porque todas elas estão umbilicalmente ligadas com o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Toda a indústria de petróleo dos Estados Unidos está sob o comando direto e indireto das diretrizes de segurança nacional estabelecidas pelo Pentágono, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já invadiram o mundo praticamente todo para defender e promover as suas corporações de petróleo. Então, nos Estados Unidos existe uma simbiose entre as corporações petroleiras e o Estado dos Estados Unidos, de forma que é impossível a gente dizer quando o comércio privado, quando o comércio estatal, é tudo uma coisa só, né? Ou seja, a importância da estratégia de defesa dos Estados Unidos abrange toda a questão de petróleo lá, né? E, assim como a OPEP, as empresas americanas são um importante fator de composição do preço internacional do petróleo. Então, a gente vê aí que não tem nada de lei da oferta e procura, não tem nada aí de uma economia pura, de livre iniciativa, não. Isso tudo está imbricado em relações político-militares, né? E também o preço do petróleo é definido também por empresas estatais em países alinhados aos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e Noruega. Então, quando os Estados Unidos querem baixar o preço do petróleo, forçam o governo da Arábia Saudita a utilizar a Saudi Aramco, com a sua empresa estatal, para aumentar a produção de petróleo e, assim, rebaixar o preço. Assim como também, quando é do interesse dos Estados Unidos levantar o preço do petróleo, os Estados Unidos chegam lá e falam lá para a Arábia Saudita, reduz a produção aí, né? Então, a gente vê que o petróleo não é uma mercadoria como qualquer outra. O petróleo não está relacionado e nem nunca esteve relacionado a dinâmicas de mercado. O petróleo é uma questão estratégica dentro dos interesses político-militares dos países e das grandes corporações, sejam elas estatais ou nominalmente privadas. Então, não cabe defender o livre mercado no setor de petróleo, porque isso é impossível. Nunca existiu e nem nunca haverá livre mercado no setor de petróleo. Nessas circunstâncias que eu descrevi, o controle estatal sobre o petróleo é necessário estratégico para assegurar a soberania nacional e viabilizar o planejamento governamental do desenvolvimento econômico e social. Sem o controle estatal sobre o petróleo, o Estado não tem meios e instrumentos para fomentar o desenvolvimento e o país fica refém dos grandes cartéis e complexos industriais militares estrangeiros. Então, quando a gente discute o controle sobre o petróleo, a gente está discutindo isso. Se quem vai controlar quem vai controlar a energia do país vai ser o Estado Nacional, ou seja, a sociedade nacional organizada politicamente, a representação institucional da sociedade, ou se vão ser as corporações transnacionais. Quando o Estado controla a energia, o Estado pode planejar a energia para alcançar metas e resultados coletivos. Somente o Estado pode planejar a energia para atender a objetivos como o desenvolvimento de regiões mais precárias,
criação de pleno emprego, estímulo à indústria nacional, melhoria das condições de vida, aumento da oferta de combustíveis, de insumos, de forma a abastecer a sociedade com os insumos necessários ao desenvolvimento econômico e social. Somente o Estado tem condições para isso. Então, quando o Estado planeja a energia, ele tem condições de direcionar as fontes de energia do país para essas finalidades. Quando são as corporações transnacionais, as corporações financeiras transnacionais que controlam a energia, então as bases materiais do país passam a funcionar essencialmente para assegurar o lucro dessas corporações que, via de regra, vão para fora do país. Não ficam dentro do país gerando emprego, renda, tecnologia, nada disso, vai tudo para fora. Então, o objetivo das corporações transnacionais não nunca foi e nem nunca será criar o bem-estar social, assegurar a soberania nacional, nada disso. Não é a função delas. Então, quando se entrega a energia do país para elas, quando se privatiza a energia para elas, o que está se fazendo é privando o país dos meios de governar a si próprio. Está se privando o país dos instrumentos pelos quais ele pode assegurar que os seus próprios recursos sejam utilizados em seu próprio favor. Daí a importância do controle estatal. A privatização não gera relações de mercado no mundo do petróleo. A privatização gera a entrega das bases materiais do país para grupos especulativos, que não atendem e nem podem atender aos interesses nacionais. Somente o Estado tem condições de planejar os recursos naturais em favor do interesse nacional, em favor dos interesses sociais. Fora isso, é ilusão. E foi exatamente por esse motivo que o grande presidente, que o estadista Getúlio Vargas, nacionalizou o petróleo no seu primeiro governo e disciplinou o seu uso através do Conselho Nacional do Petróleo. E, no seu segundo governo, constituiu a Petrobras para dotar o Estado de um instrumento empresarial de planejamento do desenvolvimento econômico e social. Ou seja, a criação da Petrobras não foi algo que aconteceu de repente. A criação da Petrobras foi um processo, foi um episódio do processo de nacionalização do país, de constituição de uma economia nacional que funcionasse para dentro do país e não para atender a interesses externos. Daí que a constituição da Petrobras foi precedida pela nacionalização do petróleo, até porque a criação de uma empresa estatal de petróleo só faria sentido se o Brasil fosse dono das suas jazidas de petróleo. Antes de tudo, é preciso assegurar que o Brasil seja dono dos seus recursos naturais. Porque para aproveitar adequadamente os recursos naturais, é preciso primeiro que eles sejam do Brasil. Daí que Getúlio Vargas, com o Código de Minas, da Constituição, inscrito na Constituição de 1934 e ratificado na Constituição de 1937, nacionalizou o petróleo brasileiro e garantiu que o petróleo, que esse recurso natural seria do Brasil e estaria sob controle do Estado brasileiro para que o Estado brasileiro pudesse planejar o seu uso, a sua utilização, independente das pressões particularistas de curto prazo, tendo por objetivo metas de longo prazo, como o desenvolvimento, como a garantia da soberania nacional brasileira. E no seu segundo governo, Getúlio Vargas criou a Petrobras. E a criação da Petrobras não foi um ato unilateral por parte do governo, muito pelo contrário, ela foi envolvida por uma intensa campanha nacionalista de defesa do controle nacional sobre os recursos do Brasil e de defesa do aproveitamento industrial dos recursos naturais internos para melhorar as condições de vida dos brasileiros. Então, a Petrobras, antes mesmo de nascer, tornou-se um símbolo da soberania e do desenvolvimento. A Petrobras nunca foi apenas uma empresa, porque empresas, corporações, nós temos várias. A Petrobras não ocupa no Brasil a mesma posição
que a Royal Dutch Shell ocupa na Holanda e na Inglaterra. Porque a Royal Dutch Shell na Holanda e na Inglaterra é uma empresa estratégica, mas não é símbolo de nada, né? É símbolo, inclusive, de um poder oligárquico, como está inscrito no próprio nome dela. É Royal Dutch Shell, ou seja, da realeza holandesa. Isso é mais uma aí para quem acha que pode haver mercado, livre mercado nas relações de petróleo. Uma das maiores empresas supostamente privadas tem inscrito a marca estatal, a marca governante no seu nome, Royal Dutch Shell. Ou seja, a Shell é no nome da realeza holandesa. Mas a Petrobras não cumpre no Brasil a mesma função que a Royal Dutch Shell cumpre na Holanda e na Inglaterra, porque a Petrobras, além de ser uma empresa estratégica para o Brasil, é também um símbolo da soberania nacional, é um símbolo do desenvolvimento nacional. Existe uma dimensão cultural no nome Petrobras que imediatamente a associa ao nacionalismo. Então, a Petrobras, mais do que um instrumento prático nacionalista, é um símbolo nacionalista. E é esse símbolo e essa simbologia que se impõe na própria existência da empresa. E é isso o que explica, uma das coisas que explica ela ter sobrevivido e crescido mesmo após rupturas violentas da ordem institucional, como a tentativa de golpe que levou ao suicídio de Getúlio em 54 e o golpe de 64. Né? Ou seja, o governo que criou a Petrobras, o governo de Getúlio, sofreu intensa oposição, mas mesmo os opositores de Getúlio não ousaram tocar na Petrobras. Inclusive, a fortaleceram, né? Numa tentativa, talvez, até de serem mais getulistas que o próprio Getúlio. Né? Na busca por apagarem o nome de Getúlio, acabaram aprofundando a obra dele, né? Num processo que foi muito saudável para o país. Né? Então, a Petrobras, que foi muito amparada e incentivada pelos governos Juscelino e João Goulart, inclusive destaca-se aí a memória do também grande presidente Juscelino Kubitschek, porque quando ele foi eleito, ele sofreu forte pressão para encerrar as atividades da Petrobras, mas ele falou que ele deixou bem claro que a Petrobras era intocável. E mais do que falar que a Petrobras era intocável, ele de fato iniciou a estruturação da empresa. A refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, começou a ser construída no governo JK. Depois, no governo João Goulart, houve a nacionalização da distribuição. A Petrobras assumiu funções de distribuição dos derivados de petróleo. Aí veio a construção da refinaria de Gabriel Passos, em Minas, né? O início da construção da refinaria Alberto Pasqualini, da Refap, no Rio Grande do Sul. Né? Mas o governo João Goulart tinha um compromisso explícito com a continuidade do governo de Getúlio Vargas. Então, a Petrobras era uma questão estratégica, era absolutamente indiscutível isso. Né? Aí veio o golpe de 64, que foi um golpe contra João Goulart e, em parte, contra a era Vargas. Mas a Petrobras, após o golpe de 64, ela se expandiu imensamente e se tornou um elemento-chave do binômio segurança e desenvolvimento, tal como estabelecido pela doutrina de segurança nacional, elaborada pela Escola Superior de Guerra, e que se tornou a diretriz básica dos governos militares. Então, nos anos 60 e 70, a Petrobras consolidou-se como empresa integrada de petróleo, do poço ao posto, atuando em todos os setores da indústria de petróleo e tornando-se um ator-chave na alavancagem industrial e de comércio exterior do país. Nessas décadas, a Petrobras adentrou de forma sistemática na petroquímica, aprofundando a sua participação na indústria de transformação.
E quando a Petrobras entra na petroquímica, que até então era basicamente controlada por grupos estrangeiros, a Petrobras estabelece mecanismos de planejamento para incentivar o capital nacional nesse setor e para regular a participação estrangeira nele, de forma a aumentar a capacidade industrial do país. Então, a criação da Petroquisa em 1967, né, a Petroquisa, uma subsidiária da Petrobras, do ramo petroquímico. Veio também a criação da Copene, da Companhia Petroquímica do Nordeste, que era vinculada à Petroquisa, subsidiária da Petrobras, e também da Copesul, a Companhia Petroquímica do Sul, também ligada à Petroquisa, né? Isso já nos anos 70, início dos anos 70. A construção do polo petroquímico de Camaçari, o maior parque industrial do hemisfério sul, no início da década de 70, inaugurado no governo Geisel. Tudo isso marcou o protagonismo da Petrobras na industrialização brasileira. A Petrobras não atuou apenas como uma empresa de um setor só. A Petrobras diversificou o seu raio de atuação com o intuito de industrializar o Brasil, com o intuito de servir de alavanca para o desenvolvimento industrial do Brasil. Esse objetivo, aliás, já estava na sua própria criação. O objetivo central da Petrobras, desde a sua criação, não era tanto a produção de petróleo, era o refino, ou seja, era agregar valor ao petróleo dentro do Brasil, era fomentar a indústria de transformação justamente para industrializar o Brasil, e esse processo continuou nas décadas de 1960, 1970. Né? Aí veio a criação da BR Distribuidora, né, no início dos anos 70, no governo Médici, né, que consolidou a Petrobras como a principal distribuidora, e também a criação da Interbras, em 1976, uma subsidiária da Petrobras voltada para a diversificação da pauta exportadora brasileira, sobretudo de manufaturados, em relação aos países produtores de petróleo, sobretudo na África e no Oriente Médio. A política externa independente do governo Geisel, que aproximou o Brasil da África, do Oriente Médio, contra os interesses dos Estados Unidos, teve a Petrobras um dos seus principais instrumentos. A Petrobras foi um instrumento de fortalecimento do comércio exterior e da diplomacia independente do Brasil, e a Interbras, como subsidiária da Petrobras, cumpriu um papel importantíssimo nisso. Né? Após as crises, ainda na década de 70, após a crise do petróleo em 73, e também depois do segundo choque do petróleo em 79, a Petrobras direcionou grande parte dos seus investimentos para a prospecção de petróleo em águas profundas, de modo para que o Brasil se tornasse menos dependente da importação de petróleo. Até então, o Brasil era um grande país importador, e o aumento abrupto dos preços internacionais do petróleo atrapalhou bastante o Brasil naquele contexto. Né? Então, a Petrobras passou a investir massivamente na prospecção de petróleo em águas profundas, justamente para tornar o Brasil mais independente, mais soberano, e nisso a Petrobras tornou-se líder mundial do segmento e plantou as sementes da descoberta do pré-sal, cujos frutos estamos ou deveríamos estar colhendo hoje em dia. Né? Além disso, a imensa demanda de navios e máquinas criadas pelas operações onshore e offshore da Petrobras também impulsionou a indústria naval e de bens de capital no Brasil. Ou seja, a Petrobras, as atividades da Petrobras criaram um efeito multiplicador que irradiou a indústria pelo Brasil, estimulou diversos âmbitos, diversos segmentos industriais no Brasil, aliado, claro, a políticas industriais, a políticas de conteúdo nacional, a políticas de nacionalização tecnológica que eram seguidas pelos governos antes e depois de 64. Então, a Petrobras tornou-se a alavanca do desenvolvimento nacional. A Petrobras foi um instrumento-chave da industrialização brasileira. Se o Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país do mundo que mais se industrializou, cuja indústria mais cresceu, grande parte disso se deve à Petrobras.
Grande parte desse crescimento não teria ocorrido sem a Petrobras. Então, a Petrobras, atuando como uma empresa energética, ela pôde planejar o aproveitamento energético do Brasil para o desenvolvimento industrial e também para o desenvolvimento social. Basta ver como a expectativa de vida cresceu ao longo desse período, porque geralmente a industrialização é acompanhada de todo um conjunto de mudanças sociais, uma elevação da renda e por aí vai, né? Então, todos esses efeitos benéficos da Petrobras fizeram com que ela se tornasse alvo prioritário dos governos neoliberais, tanto de Collor e Fernando Henrique Cardoso, quanto Temer e Bolsonaro. Porque o objetivo dos governos neoliberais, o objetivo político prioritário deles, é tornar o Brasil refém do capital financeiro transnacional. E, por isso, eles buscam desnacionalizar o petróleo, assim como desnacionalizar as fontes energéticas do país, a matriz energética do Brasil, e desmontar a estrutura industrial integrada criada pela Petrobras. Né? Porque, para o neoliberalismo colonizar o Brasil, para o neoliberalismo favorecer o domínio das corporações transnacionais sobre o Brasil, é imprescindível que eles destruam a capacidade industrial, a capacidade tecnológica da Petrobras. E mais do que isso, é preciso que eles desmoralizem a Petrobras. Não basta destruir materialmente, eles têm que destruir também simbolicamente, porque, como eu já havia dito, a Petrobras não é apenas uma empresa estratégica. A Petrobras é um símbolo nacionalista brasileiro. A imagem da Petrobras, o nome Petrobras, o símbolo Petrobras carregam uma mensagem de busca de um desenvolvimento autônomo brasileiro. E é isso o que sustenta no plano do imaginário coletivo, no plano do inconsciente coletivo, a necessidade de resguardar e de desenvolver a Petrobras para fazer do Brasil um país maior, melhor. Então, é por isso que os neoliberais eles insistem não apenas em destruir a Petrobras, mas também em desmoralizá-la. Isso começa desde descaracterizando o caráter brasileiro da Petrobras, como, por exemplo, suprimindo o acento agudo, né, no AIS, né, como foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque a língua portuguesa é bastante clara. Oxítonas terminadas em AS devem ser acentuadas. Isso é uma questão da língua portuguesa. Quando o governo Fernando Henrique tira o acento agudo, na verdade, ele está suprimindo esse marcador de singularização da língua portuguesa, ou seja, do idioma brasileiro, no nome Petrobras. Né? Certamente, com a desculpa de adequar o nome Petrobras, a marca Petrobras, aos padrões internacionais. Olha, então por que a Nestlé não suprime o acento agudo no nome dela? Né? Por quê? Porque a Nestlé quer deixar bastante claro que ela é uma empresa suíça. Apesar de ser uma empresa privada, ela quer deixar bastante claro que ela tem país, que ela tem nação. E é isso que os neoliberais querem desfazer em relação à Petrobras. Ou seja, querem desfazer o caráter nacional da Petrobras. Além, claro, da desestruturação. A Petrobras, como também já disse, é uma empresa integrada de petróleo, ou seja, ela abrange todos os segmentos da indústria de petróleo, desde a produção de petróleo até a sua distribuição, passando pelo refino e pela petroquímica. A Petrobras é um colosso industrial. Né? Não à toa que já desde os anos 70 a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Né? A Petrobras hoje, né, hoje, dados de 2021, não sei, mas pelo menos até uns 5 anos atrás, a Petrobras era maior do que Chevron, do que Repsol, né, do que muitas dessas empresas ditas privadas estrangeiras. Ou seja, para quem diz que a Petrobras deve ser privatizada para se tornar tão eficiente quanto uma empresa privada, então gostaria de explicar por que a Petrobras, em 2016 e em 2017, era maior do que a Chevron e a Repsol, que supostamente seriam modelos para a Petrobras se adequar. Né? Então, os governos neoliberais eles procuram desestruturar essa articulação entre os diferentes segmentos da indústria do petróleo. Então, não basta apenas privatizar a Petrobras. Os neoliberais querem também fatiar a Petrobras.
foi o que o Fernando Henrique começou a fazer quando o Fernando Henrique abriu o capital da Refap na Bolsa de Valores. Depois o Lula fechou esse capital, felizmente, foi uma boa coisa que o Lula fez, né? E agora Temer e Bolsonaro retomaram isso, né? Vendendo cada refinaria parte a parte, ou seja, cada refinaria vai para um dono diferente, de modo a desestruturar essa cadeia integrativa da indústria de petróleo que o Brasil construiu, ou seja, desestruturar os mecanismos de planejamento industrial do Brasil, para o Brasil ficar refém das corporações transnacionais que mandam nas empresas que estão comprando. Então já foi a BR Distribuidora, que agora é Vibra, né? Descaracterizando também um símbolo nacional, que era o BR nos postos de gasolina. Onde quer que se fosse no Brasil, ia se encontrar um posto BR para dizer que ali é solo brasileiro, ali é território brasileiro, ali é domínio brasileiro. O símbolo BR era um símbolo de integração nacional. Com a Vibra, deixa de ser, né? Então, os ataques que a Petrobras vem sofrendo são ataques voltados contra a soberania energética brasileira, são voltados contra a indústria nacional brasileira, são um ataque contra a sociedade brasileira. Uma vez que com o Brasil desprovido de soberania sobre os seus meios energéticos, ele aliena a sua base material para interesses que não são os do povo brasileiro, que não são os da nação brasileira. Então, o desafio hoje muitos falam assim, vamos reconstruir o Brasil depois do Bolsonaro. Sim, mas sem reconstruir a Petrobras não vai haver reconstrução do Brasil, porque sem soberania energética nacional, proporcionada pela Petrobras, pela atuação empresarial planejada, consciente do Estado para tornar a energia um fator de desenvolvimento do Brasil. Sem isso, não tem como reconstruir ou construir absolutamente nada. Jornalista e autor de diversos livros fundamentais para o entendimento da história do Brasil, como A Era Vargas, José Augusto Ribeiro está engajado na campanha em defesa da Petrobras, cujo passo inicial foi dado no último dia 12 de dezembro, quando a ABI reuniu diversas entidades, entre elas a AEPET, numa noite marcada pela indignação com a entrega da maior empresa do Brasil. Ribeiro afirma que os entreguistas bem sabem que enquanto a Petrobras resistir, o Brasil também resistirá ao processo de transformação do país em colônia. A Petrobras está sendo atacada como nunca foi antes, denuncia o jornalista ao AEPET TV. Por que você afirma que a Petrobras já nasceu condenada a morrer, mas foi salva várias vezes? A Petrobras foi criada pela Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, e já nasceu condenada a morrer. De 3 de outubro de 53 até 31 de julho de 54, ela foi uma empresa de papel. Ela estava em organização, teve registro na junta comercial, teve nomeação e eleição de diretores, contratação de funcionários, aluguel de sede, essas coisas todas burocráticas, mas ela não estava ainda com o controle efetivo das reservas de petróleo do Brasil. No domingo, 1º de agosto de 1954, 1º de agosto, ela entrou no controle efetivo de todas as reservas já em exploração, reserva de petróleo, e de todas as que viessem a ser descobertas e exploradas. Ela entrou no controle também da refinaria de Mataripe, que era a única que existia na época, e dos navios da Frota Nacional de Petroleiros. Nesse dia, um domingo, todos os jornais publicaram no Rio e São Paulo anúncios de página inteira, às vezes de 2 páginas inteiras,
de propaganda de uma nova gasolina da Esso, que era Standard Oil, hoje Exxon, que foi uma das 7 irmãs. Esses anúncios pretendiam vender a nova gasolina azul da Esso. Mas na época não se vendia, na época e mesmo antes e mesmo depois, nunca se vendeu gasolina com anúncio de jornal. Era sobretudo anúncio de rádio e já então anúncio de televisão. Então, coisa estranha, anúncio de jornal de página inteira para vender uma nova gasolina. A verdade é que esses anúncios não eram para vender gasolina. Esses anúncios eram para pagar simpatias contra a Petrobras, para que esses jornais nem sequer dessem cobertura ao fato de que ela se transformar naquele dia de uma empresa de papel numa empresa efetivamente controladora do monopólio estatal do petróleo no Brasil, né? Na tarde desse mesmo domingo, o presidente Getúlio Vargas foi ao hipódromo da Gávea, no Rio, para assistir ao Grande Prêmio Brasil de Turf, promovido pelo Jockey Clube Brasileiro. Era uma tradição os presidentes irem ao Grande Prêmio e ele foi também. Quando, pelos alto-falantes, anunciaram a chegada dele, ele foi vaiado. Mas foi vaiado pela tribuna social do Jockey Clube, que era a tribuna dos associados abastados, os donos de aras, de cavalo de corrida, grandes empresários, grandes banqueiros. É uma coisa estranha. A vaia, em geral, é uma manifestação plebeia e, nesse momento, é uma manifestação aristocrática. Agora, essa vaia foi respondida e foi silenciada pela vaia das áreas populares do hipódromo. O hipódromo era... as corridas de cavalo eram muito populares na época, então ia tanta gente nas áreas populares do hipódromo quanto ia na geral do Maracanã para ver futebol. Na manhã seguinte, 2 de agosto, segunda-feira, o filho mais velho do presidente Getúlio foi ao Palácio do Catete para se solidarizar ao pai por causa daquela vaia, né? E o presidente perguntou a ele se lembrava de uma conversa antiga em que o Lutero tinha chegado dos Estados Unidos em 1945 com a notícia de que o presidente Roosevelt estava moribundo, tinha poucas semanas de vida, e depois que ele morresse, o presidente Getúlio seria derrubado do governo. Na época, o Getúlio desviou o assunto, ele não gostava de envolver a família nas questões políticas. Mas agora, no dia 2 de agosto de 54, ele perguntou assim: meu filho, tu te lembra daquela conversa em 45? Lutero te lembrava, é claro. Aí o Getúlio disse aí o seguinte: meu filho, na época eu não acreditei que isso fosse possível. Agora eu sei. E vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. O que aconteceria de novo? A derrubada dele. Isso aconteceu na manhã de 2 de agosto de 54, 3 dias antes do atentado de Toneleiros, que deu a partida na crise final do segundo governo Vargas. O que levou Getúlio a essa conclusão, mesmo antes do atentado? Só podia ser, entre outras coisas, porque naquele momento entrava em vigor um aumento do salário mínimo que ele tinha decretado no dia 1º de maio, aumento de 100% do salário mínimo, que tinha sido impugnado no Supremo. O Supremo confirmou a constitucionalidade do decreto do Getúlio em julho. Então, no começo de agosto, aquele pessoal que vaiou lá na tribuna social teria que pagar o salário mínimo em dobro para os seus operários, para os seus faxineiros, para os seus funcionários e coisa e tal. Então, a hostilidade ao presidente era até previsível. Mas deve ter sido também porque a Petrobras tinha deixado de ser uma empresa de papel e assumia efetivamente o controle do monopólio estatal do petróleo, né? Bom,
No dia 5 de agosto, na madrugada de 5 de agosto, houve atentado de Toledo. Aquela crise toda, né? E no auge da crise, um dos subchefes do gabinete militar da presidência, o general Mozart Ornelis, resolveu procurar uma conversa com Assis Chateaubriand, que era o rei da mídia na época. Ele era dono das duas únicas televisões que existiam no Brasil, uma no Rio e outra em São Paulo, que era um verdadeiro monopólio privado de televisão. Ele era dono de jornais importantes em cada capital de estado. Tinha rádios em todos os estados e tinha uma revista semanal que, num país que na época não devia ter mais de 50 milhões de habitantes, essa revista, chamada O Cruzeiro, tirava por semana 500 mil de exemplares. Muito mais do que nos seus melhores tempos a Veja, por exemplo, conseguiu imprimir e vender no Brasil, né? O general conhecia o Chateaubriand desde a Revolução de 30, ele como combatente, o Chateaubriand como jornalista, e foi perguntar a ele por que o rancor, a crueldade, a perversidade daquela campanha televisiva contra o presidente Getúlio. O Carlos Lacerda, maior inimigo dele, falava toda noite pelas televisões, pelo tempo que quisesse, para pedir ou a renúncia ou a derrubada do presidente Getúlio. Aí o general foi perguntar, pelo menos, Chateaubriand, não é possível fazer crítica, mas sem essas ofensas pessoais, sem essa maldade, sem esse veneno todo. Aí o Chateaubriand não hesitou. Ele respondeu assim, olha, Mozart, eu adoro o presidente Vargas, eu sou o maior admirador dele. A hora que ele quiser, eu tiro das televisões o Carlos Lacerda e os outros inimigos dele. Entrego as televisões para quem ele quiser, para fazer a defesa do governo. Aí fez um intervalo e disse assim, e fez o preço da chantagem, né? Disse assim, olha, Mozart, é só ele desistir da Petrobras. É só ele desistir da Petrobras. Getúlio soube dessa conversa? O general, muito abalado com aquilo, voltou para o Palácio do Catete, onde encontrou o ministro da Justiça, Tancredo Neves, que era cunhado dele, e perguntou se devia contar dessa conversa com o Chateaubriand ao presidente Getúlio. O Tancredo disse assim, olha, Mozart, acho que você deve contar, o presidente deve ser informado disso. Agora, nós dois sabemos de uma coisa, o presidente morre, mas não desiste da Petrobras. E, de fato, dias depois, o presidente Getúlio estava morto e a Petrobras estava viva, como está viva até hoje, né? Tanto que fazem tanta força para acabar com ela, né? Bom, o presidente se suicidou, entre outras coisas, ele adiou por 10 anos o golpe de 64, ele preservou a legislação trabalhista que vinha desde o primeiro governo dele, né? E preservou a Petrobras. O sucessor dele, que era o vice-presidente Café Filho, que fez, no caso, o mesmo papel do Temer recentemente, Café Filho foi pressionado a acabar com a Petrobras. Mas percebeu que se tentasse isso, seria derrubado, até por um movimento popular. Então o Café Filho conversou lá com o pessoal dele, disse, eu não vou mexer na Petrobras. Depois do Café Filho, foi eleito o presidente Juscelino, o grande presidente Juscelino, né? Também muito pressionado a mexer com a Petrobras. No primeiro despacho que ele teve com o autor do plano de metas do governo dele, que era o ministro Lucas Lopes, quando o Lucas entrou no gabinete, o Juscelino era uma figura exuberante, dionisíaca, foi para o Lucas para abraçar e disse, Lucas, que maravilha esse programa de metas que você fez, nós vamos fazer um grande governo. Aí parou e disse assim, mas Lucas, esse negócio de fechar a Petrobras, você esquece, viu? Eu não tenho condições de fazer isso. Se eu tentar, eu vou ser derrubado
por movimentos populares. Eu fui eleito como um herdeiro político do presidente Getúlio. Não posso mexer com a Petrobras. Então, já de novo, pela segunda vez, a Petrobras foi salva com menos de 2 anos de vida. Nos governos Jânio Quadros e do presidente João Goulart, ela não sofreu ameaça nenhuma, não houve problema. E depois de Jango? Aí veio o golpe de 64, que foi um golpe contra o nacional reformismo da era Vargas. E foi nomeado ministro do Planejamento e czar da Economia o professor Roberto Campos, né, que era o chefe intelectual, o guru do grupo integrista. Então, houve o receio de que o Roberto Campos partisse para liquidar a Petrobras. Só que tinha sido nomeado chefe do gabinete militar do presidente Castelo Branco, o general Ernesto Geisel, que antes tinha sido representante do Estado-Maior do Exército no Conselho Nacional do Petróleo, que controlava, que era o órgão normativo da política do petróleo no Brasil. No choque do petróleo, os preços saltaram de $3 para $13 o barril. Qual foi a reação de Geisel? O Geisel sabia muito bem, como a maioria dos militares de Estado-Maior sabiam, aliás, todos os militares sabiam, que petróleo não era commodity, essa palavra inventada depois. Petróleo era estratégico. Então, a presença do Geisel no gabinete militar contrabalançou a possível influência do Roberto Campos e o governo do general Castelo Branco não mexeu com a Petrobras. Os governos militares seguintes também não mexeram. E em 2 deles, a influência do general Geisel foi ainda maior, né? Por mais que se possa criticar o que ele fez como presidente da República, ele, o general Ernesto Geisel, e os 2 irmãos dele, o general Orlando Geisel e o general, acho que era Bernardo Geisel, o terceiro, não assinaram em agosto de 54 o manifesto militar que pedia a renúncia do presidente Getúlio. O general Ernesto Geisel vinha da Revolução de 30 e nunca entrou nessa coisa, né? Então, no governo Médici, que foi o momento mais sombrio do período ditatorial, o general Ernesto Geisel foi presidente da Petrobras. E na sucessão de Geisel, ele foi presidente na sucessão do Médici, ele foi presidente da República. Quais foram os marcos principais da influência de Geisel na Petrobras? O Geisel, como presidente da República, com a experiência dele nos 5 anos anteriores na presidência da Petrobras, resolveu levar a Petrobras para alto mar. Foi quando começou a experiência da Bacia de Campos, precursora do pré-sal, do ponto de vista tecnológico. O Geisel estimulou também a coisa do álcool como combustível, né? E o Brasil atravessou aquele período todo sem racionamento, né? Com muita dificuldade, a dívida externa aumentou muito, mas conquistou a Bacia de Campos no governo Geisel, né? E a Bacia de Campos permitiu o pré-sal anos depois. Quer dizer, de novo, a Petrobras foi salva agora pelo Geisel, no governo Médici e no próprio governo Geisel. Uma Eletrobras. O setor energético é setor público. O setor energético não pode ficar em mãos privadas. O risco de deixar o setor energético em mãos privadas, qualquer país do mundo sabe. Só aqui que não se sabe disso. Parece que não se sabe. E mais do que isso, entrega-se isso a capital estrangeiro. O setor estratégico entregue a capital estrangeiro. Eu me lembro, quando eu estava na Escola Superior de Guerra, logo
assumir o Centro de Estudos Estratégicos, encaminharam a tese do Putin. O Putin ainda não era primeiro-ministro, ainda não havia assumido o governo da Rússia. E a tese central dele era essa: energia é o instrumento fundamental para a recuperação do poder da Rússia, porque energia é o bem estratégico que delimita todo o resto. A indústria depende de energia, a agricultura depende de energia, a vida do homem depende de energia. Então, se é um bem público, tem que estar na mão do Estado. Se um setor desse caminha para um processo alimentar, quem é que vai responder por isso? É o setor privado? É o capital privado que vai responder, por exemplo, pela questão que está acontecendo agora com a Light, que foi estatizada e agora está em processo de recuperação judicial? Alguém acha que o setor privado vai responder por isso? Quer dizer que se ela falir, quem é que vai ter que cuidar do abastecimento da distribuição de energia elétrica nos municípios que ela é responsável? Inclusive o município do Rio de Janeiro. Quem é que vai cuidar disso? É o setor privado? São os acionistas que estão lá? Então essas coisas precisam ser ditas. O povo brasileiro precisa entender disso. Alguém tem que falar isso. O governo não fala essas coisas. Eu fico impressionado. O governo Lula não vai para a televisão dizer essas coisas. Quer dizer, o Lula tinha um papel a fazer, dizer, olha, tenho que fazer isso por isso, isso, isso. O povo entenderia. Mas ele não vai. Ele fica fazendo um discurso, na minha opinião, um discurso interno, não faz um discurso para a população. A questão da Eletrobras é essa: eu tenho que reestatizar essa empresa por isso, 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 isso. Isso fica claro. Se acontecer uma coisa com a Eletrobras do tipo que ela tem um apagão, uma situação qualquer de crise, quem tem que responder por isso não vai ser o acionista privado, não vai ser o que eles chamam corporação. O que a corporação é? Quem é a corporação? São milhares de acionistas, da metade estrangeiro, vai responder por isso? Vai responder sobre o abastecimento da população do Rio de Janeiro em energia? Parece brincadeira, né? É brincadeira. Setor estratégico não pode ser privatizado. Eu não sou contra a privatização de setores que não são estratégicos, eu acho que até cabe. Agora, setor estratégico tem que estar na mão do Estado, porque o Estado é que vai responder ao público, porque assim como o público responde quando elege os governantes desse Estado. É uma relação bionívoca. Mas o que nós estamos assistindo nesse país é a inversão dos valores. Quer dizer, o que é bem estratégico passa a ser bem superficial, periférico, comum. A energia passa a ser um bem comum que pode ser entregue a meia dúzia de pessoas, distribuidores, geradores, etc. Então, olha, eu vou dizer um negócio para você. Mas agora está acontecendo o inverso no mundo. Parece que isso vai mudar. Porque hoje eu estava lendo que os britânicos resolveram estatizar o serviço ferroviário, que tinha sido privatizado. Na França, o serviço de saneamento, Paris, que era entregue ao setor privado, voltou a ser estatal. E outra coisa que eu também preciso falar, aproveitando o ensejo aqui, é dizer o seguinte: que negócio é esse de parceria público-privada? Que negócio é esse de parceria público-privada? Quer dizer que o público entra com custo e o privado entra com lucro. Isso é que é a parceria público-privada que eles inventaram? Inventaram agora esse negócio de parceria privada no setor social. Vamos fazer parceria privada na escola. Olha, que coisa absurda é essa? Que negócio é esse? Quer dizer que o mercado tem tanta força nesse país que vende um discurso completamente apoplético, porque é apoplético isso, é um paradoxo. E todo mundo engole, e os jornais todos divulgam essa bobagem. É um negócio impressionante. Parece que nós estamos vivendo naquele mundo da Alice, né? É um negócio ficcional. Nós podemos dizer que a privatização recente havida na Eletrobras, na Copel, isso é um desastre. Contra a ideia de privatização. Né? É anti-industrializante. É claro que antes, isso é um desastre. Você tinha as usinas todas hidrelétricas depreciadas, a última foi Itaipu, pagas, todas pagas. O que você estaria gastando hoje no sistema hidrelétrico era para fazer verter a água, manter o que já fosse feito, que é muito mais. E você está onerando como se estivesse construindo usinas novas, a um preço absurdo. Mas isso tudo é lucro para ser dado aos fundos abutres, que batem aqui para ganhar muito, sem fazer nada. Então eu vou fazer uma breve introdução e depois passo a palavra ao Vivaldo, que vai conduzir a reunião. Ok, Vivaldo? Tá bom? Então, pessoal, inicialmente, eu queria dizer o seguinte: o controle dos setores estratégicos para a soberania nacional
e desenvolvimento do Brasil está respaldado pela nossa Constituição. O Clube de Engenharia, por força do seu estatuto, em toda a sua história, defendeu o controle estratégico e operacional dos instrumentos em benefício da sociedade, em particular da Petrobras e da Eletrobras, como elementos fundamentais dessa soberania. A energia é um bem essencial para o desenvolvimento soberano de qualquer país. No caso da Eletrobras, adicione-se a importância do suprimento de água para consumo, a irrigação e diversos setores econômicos. São vários, provavelmente serão debatidos aqui. Também é relevante lembrar o patrimônio tecnológico adquirido em décadas pela Eletrobras, consubstanciada no CEPEL, ora em processo de esvaziamento e provavelmente até a sua extinção. O Clube de Engenharia, neste momento em que se discute a transição energética, sente-se honrado em receber os especialistas de renome já citados nos setores energético e político para debater o futuro da Eletrobras na expectativa de obter consequências em termos de ações políticas em defesa dos destinos do país e do seu povo. Em suma, a Eletrobras é nossa. Então, eu passo a palavra ao Vivaldo. Obrigado. É evidente que nós temos que agradecer muito a atual direção do Clube de Engenharia, ao Márcio Girão, por estarmos aqui, num acontecimento importante. Saúdo a todos que estão aí nos acompanhando, saúdo a todos que estão aqui conosco. O Márcio Girão já apresentou aqui todos os nossos colegas da mesa. É um momento importante, porque nós estamos tocando numa questão fundante de uma nação, que é a questão da energia. Os pilares de uma nação têm os seus fundamentos. A energia é um dos sustentáculos mais importantes. E, realmente, o Clube de Engenharia discutir a questão da energia, a Eletrobras aqui, é uma coisa alvissareira. O clube é uma entidade, uma instituição de grande repercussão, de histórias extraordinárias aí. Ao longo da história, o Clube de Engenharia esteve presente. E hoje o Clube de Engenharia está presente nesse debate aqui de uma maneira extraordinária. Era que é realmente um acontecimento aí importante. A Eletrobras foi exatamente forjada nessa concepção, né, de domínio da energia pelo Brasil, pelo povo brasileiro, como sustentação de um projeto de nação, como fundamento de um projeto de nação, de um projeto nacional. Nasceu assim também a Petrobras. Aliás, por coincidência, nasceram juntas, pelo menos a Petrobras foi implantada. A Eletrobras demorou a ser implantada, mas nasceu de projetos lá do governo do presidente Getúlio Vargas. E o BNDES foi criado também na mesma época. Três esteios, três fundações da nação brasileira, sem o que um país não sobrevive. Um país não aguenta, enfim, o mundo como ele é, as pressões internacionais, os grupos econômicos internacionais, os interesses internacionais, os interesses de outras nações, dos grupos econômicos, para um país sobreviver, enfrentar e sair bem das relações do mundo, da presença no mundo hoje. É evidente que isto foi uma imaginação fecunda, muito importante para o Brasil, ter essa sustentação que nasceu naquela época. Antes já tinha vindo a Vale do Rio Doce, para o Brasil ter o domínio do seu minério, e simultaneamente com a Vale do Rio Doce veio a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, para o Brasil, produzir aço de maneira autônoma, independente para a sua indústria, para o seu processo industrial. E antes disso já tinha vindo o Código de Mineração, o Código de Minas, que garantiu o domínio da nação brasileira sobre o subsolo, que foi derrubado pela Constituição de 46,
mas que a Constituição atual restabeleceu. A Constituição de 88 restabeleceu o domínio do Brasil sobre o seu subsolo. O Código de Águas, simultaneamente ao Código de Minas, enfim, definiu a proteção das águas nacionais, a soberania do Brasil sobre as águas, que realmente coisas hoje, né, enfim, fundamentais para o mundo de hoje. Então, a concepção da Eletrobras, que foi projetada lá no governo Getúlio Vargas, mas só foi implantada pelo João Goulart, em 1962, né, está inserido numa concepção de Brasil, está inserido numa concepção de projeto de nação, né, de sobrevivência, de soberania de uma nação. A soberania sobre a energia, o domínio da energia, se insere na concepção da soberania nacional. É uma das questões fundamentais da soberania nacional. Isso, enfim, nos coloca hoje no mundo em condições de termos uma presença no mundo, né? Uma presença soberana, altiva, e é por isso que, enfim, estão procurando destruir isso aí nos últimos tempos, né? Esse processo, né, neoliberal, né, que dominou o Brasil nos últimos tempos, ainda está aí, né, presente, procurou destruir esses fundamentos da nação. Se a gente, doutor Márcio Geral, a gente imaginar que nós tivemos o domínio dessas fontes aí de soberania que eu mencionei, tivemos a Eletrobras, a Telebrás, o domínio das telecomunicações, né? Enfim, nós tivemos todas as possibilidades, né, as diversas fontes aí de fundamentos de uma nação, tivemos tudo isso nas mãos de brasileiros, enfim, nas mãos, exercendo a soberania nacional. Porque uma questão que hoje, decorrente desse neoliberalismo que está aí, e é importante chamar a atenção, é que essas privatizações, como estão fazendo com a Eletrobras agora, né, como fizeram aí com diversos pedaços da Petrobras. A Petrobras teve seus pedaços jogados para fora aí, né, e deitaram a mão. Uma das questões que mais chama a atenção é que neste processo eles procuram não apenas fazer a questão das demissões, né, com projeto de lucro, mas é uma procura de desvalorizar a capacitação técnica, tecnológica do povo brasileiro. Quando se demite, quando se cria, enfim, procura destruir fundos de pensão, que são instrumentos de ligação, né, dos trabalhadores técnicos brasileiros dessas diversas áreas com os interesses da nação. Quando alguém foi contratado para trabalhar na Petrobras, né, fez concurso e tal, ele se integrou ao espírito e ao ambiente da Petrobras, que é uma questão estratégica para o Brasil. Quando alguém entrou, fez concurso, entrou na Eletrobras, também se integrou ao ambiente, né, de que aquilo, a Eletrobras, é uma questão, uma parte de projeto de nação, é uma parte do Brasil, é um projeto de soberania nacional. Essa integração, né, dos servidores dessas diversas instituições é uma das áreas mais atingidas pelos processos de privatização. Porque o que eles procuram é exatamente isso, desmantelar, né, um setor tecnológico, setor de presença de brasileiros na evolução tecnológica e, acima de tudo, romper esta integração que existe entre os trabalhadores e o significado dessas empresas, o objeto dessas empresas, o alcance dessas empresas.
Então, essa ruptura está acontecendo, é decorrente do processo de privatização, porque é uma das maneiras deles quererem provar que brasileiro não pode fazer. As decisões se deslocam para centros internacionais, nós seremos, enfim, executores complementares de projetos aí internacionais, perdemos a capacidade de ser executores de projetos de país, de nação. Então, uma das questões, né, que também é muito presente nesse debate, tem que estar presente nesse debate, é essa procura de destruição, né, pelas demissões e dos processos aí de tocar a mão nos fundos de pensão, destruir os fundos de pensão, deixar, né, o trabalhador dessas áreas estratégicas mais dependente dos seus novos empregadores, né, do que vinculado aí à seguridade especial que se criou, do que vinculado aos objetivos dessas empresas, os objetivos nacionais dessas empresas. Então, essa é uma questão realmente muito importante, uma questão que deve estar presente aqui. Até nós contamos, o Vitor está aqui, nós contamos com a presença aqui de uma pessoa que, ok, isso, o Bolívar chegou, já mencionou aqui que o Jaime Bolívar chegou, mas o Vitor vai cuidar de nos expor aí essa questão dos fundos de pensão, dessa luta que os trabalhadores estão tendo. Então, essa é uma questão muito importante de ser debatida, né? Nós compreendemos o papel da Eletrobras como para o domínio da energia nacional. Nós compreendemos o papel da Eletrobras como exercício da soberania, como um dos esteios de sustentação da nação. É importante termos a compreensão também de que a luta dos trabalhadores contra as demissões, a luta dos trabalhadores em defesa dos fundos de pensão dessas áreas são parte integrantes também dessa concepção de que a Eletrobras é importante demais para nós. A Eletrobras é importante demais para o Brasil. De maneira que esse debate aqui hoje também deve focalizar essa questão e essas questões todas, né, que nós temos aí presente. E é evidente que esse espaço no Clube de Engenharia, essa oportunidade de estarmos aqui no Clube de Engenharia, nessas reflexões todas, é uma coisa que alimenta de maneira muito positiva o debate político que estamos travando e que tem que ser aprofundado no Brasil. Muito obrigado ao Clube de Engenharia por essa oportunidade. E para fortalecer o mercado interno, o governo sueco, o Estado sueco, a monarquia sueca, passou a investir em grandes blocos de infraestrutura. Então, foi nessa época, no final do século XIX, que a monarquia sueca criou as grandes empresas estatais do país, né, como a SJ de ferrovia. A SJ é uma sigla para ferrovia estatal em sueco, né? Criou a Vattenfall, que é a grande empresa de eletricidade da Suécia, que existe até hoje e é 100% estatal. A Eletrobras sueca é 100% estatal. A nossa era sociedade mista, né, antes de ser privatizada pelo Bolsonaro, né? Hoje o governo brasileiro não manda nada na Eletrobras, mas a Eletrobras sueca é 100% estatal e é uma das maiores empresas de eletricidade da Europa. A Vattenfall opera, inclusive, na Alemanha. A Vattenfall opera em vários países da Europa e é uma empresa 100% estatal, né? Foi também nesse período aí da segunda metade do século XIX que a monarquia sueca instituiu a Televerket, a empresa de telégrafos, que depois passou a operar a telefonia, que seria a Telebrás deles.
O Brasil só foi criar uma empresa estatal de telefonia em 1965, a Embratel, que foi sistematizada em 72 com a Telebrás. A Suécia já tinha isso 100 anos antes. Inclusive, a Suécia foi um dos países do mundo pioneiros em telefonia. Telefonia essa guiada, dirigida, controlada pelo Estado sueco. Então, o Estado sueco assumiu o controle dos recursos estratégicos do país para colocá-los a serviço do desenvolvimento e integrar o país. E foi nesse período que a Suécia conheceu a sua revolução industrial propriamente dita, a partir dos investimentos em ferrovias. A Suécia se interligou de cabo a rabo nesse período por meio de ferrovias e assim criou uma indústria nacional de máquinas, de equipamentos, de engenharia extremamente sofisticada. Muitas dessas empresas existem até hoje.